Hoje é dia de Mari Responde e o vídeo de hoje está muito interessante, é uma pergunta muito importante sobre profecias. A pergunta de hoje é da Criciele Ferreira e ela diz assim: a paz, que Deus lhe abençoe. É pecado desconfiar das profecias? Como saber que realmente vem de Deus? Tenho muita dúvida em relação a isso. Há muitas pessoas que não acreditam em revelações. Bom, Criciele, eu fiquei com uma dúvida com relação à sua dúvida, à sua pergunta. Deu a entender duas coisas. Primeiramente, eu entendi que você está falando sobre desconfiar de profecias que são feitas a você não sabe se aquilo realmente veio de Deus ou não. E segundo, na segunda parte da sua pergunta, eu entendi que algumas pessoas não acreditam em profecias, em revelações no geral, e você tá dizendo sobre isso, se é pecado desconfiar, não acreditar em profecias. Eu vou tentar responder das duas formas para ver se esclarece, tá bom? Para esclarecer essa questão, eu quero ler com vocês primeiro aqui 3 versículos que vão responder isso. Eu vou tentar ser bem objetiva através da palavra, porque esse é um assunto bem complicado. 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 22, diz: não tratem com desprezo as profecias. Então essa já responde essa pergunta de acreditar que profecias e revelações não existem. Existem. Elas estão presentes em todo tempo na Bíblia. A gente tem vários exemplos disso. E elas vêm de Deus. Muitas delas vêm de Deus, mas muitas não vêm. E é aí que a gente tem que saber discernir e tomar muito cuidado. Mas continuar lendo o versículo aqui. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, aqui claramente a Bíblia nos diz que a profecia ela não vem para nos destruir, ela sempre vem para trazer algo de bom para nossa vida, algo que vai nos aproximar de Deus de alguma forma. E quando falar pra gente pôr à prova, é que sim, a gente tem que desconfiar, a gente tem que ficar com o pé atrás, a gente tem que ficar observando. É aquele negócio, você se colocar na torre de vigia e esperar pra ver o que acontece. A profecia foi lançada sobre a sua vida? Beleza, você recebe aquilo, mas não recebe como um decreto final. Porque você não sabe às vezes o que passa no coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa ela não fez por mal, mas ela não falou por maldade, mas ela não foi usada por Deus, ela falou da carne dela. E isso acontece muito, e tem muitas vidas que se perdem por conta de falsas profecias enganosas. Então por isso a gente tem que pôr à prova, a gente tem que pegar aquela profecia e comparar para ver se bate com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Uma pessoa casada, chega alguém e fala assim pra mulher: olha, Deus está me revelando agora que você está passando por um momento muito difícil no seu relacionamento e eu profetizo que esse relacionamento ele vai terminar. Você vai conhecer uma pessoa que vai te fazer muito feliz, porque essa pessoa não tá te fazendo feliz, ela não tá te amando como Cristo amou a igreja. Óbvio que se você tá passando por um momento desse, você vai receber aquilo como um sim de Deus, né? Como algo de Deus. Porém, isso tem a ver com a palavra de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Aí também é um assunto muito complicado. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas falando sobre o que Deus pensa do divórcio. Eu não vou falar se é pecado, se não é. Tem situações de adultério e tal. Tem outras situações que é complicado, mas eu não vou falar disso agora. Quero falar sobre isso. Eles estão no relacionamento, estão tendo conflitos, e chegou uma pessoa profetizando que eles vão se separar. Mas a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Então, peraí. Se a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, não é mais fácil Deus restaurar esse casamento e fazer com que os dois sejam completos, sejam felizes, do que ele separar e trazer uma outra pessoa, destruir uma família para criar uma outra família? Então, assim, é uma coisa de a gente pensar, da gente analisar. Então aí você já vê claramente que essa profecia não veio de Deus. Isso é pôr à prova. Então a primeira coisa, você pôr à prova, você
colocar sempre, primeiramente, ver se bate com a palavra de Deus, tá bom? Segundo ponto, em 1 Coríntios 14, 3 diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então lembra que aqui em Tessalonicenses está dizendo pra gente ficar com o que é bom? Então aqui tá falando exatamente que quem profetiza faz isso para edificar. Então uma profecia ela sempre vai edificar a sua vida. Segundo lugar, encorajar, trazer um encorajamento para você. E em terceiro, consolar. Agora eu vou falar de cada ponto para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Edificação. Às vezes, então aquela profecia, ela não vai te trazer algo ruim. Ela não vai te trazer dor, sofrimento, ela vai te edificar, ela vai fazer você se aproximar de Deus, ela vai fazer você crescer, amadurecer espiritualmente. De alguma forma ela vai ser edificante na sua vida. São 3 tipos, pode ser que a pessoa profetize, pode ser que esses 3 pontos entrem em uma profecia só, e pode ser que sejam 3 profecias diferentes. Depende do que Deus quer falar com você. Aí no caso de encorajamento, ela vai te encorajar. Às vezes você tá com um desejo no coração de mudar de emprego, mas você não sabe o que fazer. E aí chega alguém e profetiza que seu emprego será abençoado e o lugar para onde você vai ser próspero, bem-sucedido. Então essa profecia ela tá te encorajando a dar aquele passo que você tava meio inseguro, com medo e tal. Então ela traz encorajamento, você vai sentir Deus falando com você e confirmando algo que já está no seu coração, que Deus já está falando com você. E terceiro, consolação dos homens. Então, às vezes, você tá triste por sei lá, de repente você começou um relacionamento, um namoro, tá? Casamento não, um relacionamento que não tá dando certo, de repente você perdeu o sentimento pela pessoa e você tá se sentindo mal por ter que terminar e magoar aquela pessoa. E aí vem alguém e profetiza que algo que confirma que você tomou a decisão certa. Então, consolação, isso também tem a ver com consolar o seu coração. Vai te consolar de alguma forma. Mas vocês podem reparar que, geralmente, acredito que 99% dos casos, uma profecia, ela sempre vai confirmar algo que já está no seu coração, que Deus já falou com você. Dificilmente alguém vai vir e profetizar algo que Deus ainda vai colocar no seu coração. Eu acredito que possa acontecer isso sim. Alguém profetiza e daí Deus começa a trabalhar na sua vida. Porém, eu acho que na maior parte das vezes Deus trabalha na sua vida e depois envia alguém para profetizar, para trazer alguma revelação, porque é muito complicado. Às vezes a pessoa vem profetizar algo na sua vida que você não tinha no seu coração, mas de repente você passa a ter, mas não é porque Deus colocou, e sim porque aquela pessoa falou. Alguém profetiza que você vai ser missionário e vai mudar para Europa. Você nunca teve esse sonho, nunca teve esse desejo, mas a pessoa falou, daí você abriu seus olhos, seus horizontes, estendeu seus horizontes, e de repente esse desejo surge no seu coração. Mas não foi porque Deus colocou, e sim porque alguém te deu essa luz, entendeu? Então eu acho que eu acredito que primeiro Deus fala com a pessoa, mesmo que às vezes ela não tenha percebido, mas Deus vai trazer à mente. Às vezes Deus falou, em 2010, Deus falou com você, passaram-se anos, 2020, você nem lembra mais daquilo que Deus falou, aparece alguém, profetiza algo e você vai se lembrar daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. E terceiro ponto, aí que tá a chave do negócio. Deuteronômio 18, do 21 ao 22. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor ou não? E aí tá a sua resposta. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então aqui tá claro, os frutos, se aquela profecia se cumprir, óbvio que foi uma profecia de Deus, aquele profeta falou em nome de Deus. Se ela não se cumprir,
então fique em paz, porque não foi Deus que falou com você. Ah, mas e se ainda não foi o tempo de ela se cumprir? Deus vai confirmar no seu coração, pode ter certeza. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Tinha um irmão na igreja que ele sempre profetizava na vida das pessoas. É tipo o profeta rotulado mesmo, né? Ele sempre profetizava na vida de todo mundo lá. E um dia eu fui nessa igreja e ele profetizou que no ano seguinte Deus me daria um carro zero. Só que eu não tinha planos de comprar um carro. Na época eu acredito eu já tinha carta, já tinha CNH, porém eu não tinha desejo de ter um carro. E ele falou isso, amém, eu recebi. Só que o ano seguinte chegou e nada disso aconteceu. E até hoje também não. Eu me casei, o meu marido tem carro, ele já tinha carro, então agora nós temos carro. Mas assim, a profecia daquele cara, daquele irmão, não se cumpriu. E detalhe, ele sempre profetizava isso na vida de um monte de gente, que Deus ia dar um carro para aquela pessoa. Ou seja, provavelmente era algo da carne, né? Tipo aquela coisa de horóscopo. Lança lá a palavra e quem cair, caiu, entendeu? Não me julguem quem acredita em horóscopo, mas olha, cristão que acredita em horóscopo, gente, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, porque olha, não dá. Mas é isso. Então eu vi que aquela profecia não veio de Deus. Então quando aquele irmão profetizar algo na minha vida ou na vida de alguém, eu vou acreditar? Não, eu vou colocar à prova. Eu vou orar, vou colocar diante de Deus, mas eu não vou acreditar em tudo que for profetizado sobre a minha vida e na vida de outras pessoas. Porque ele já deixou provas de que as profecias dele não dão fruto. Mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer a sua dúvida e que Deus te dê sabedoria, discernimento e assim, acredite sim em profecias, em revelações, mas tome muito cuidado, não acredite em tudo que você ouve, tudo que é revelado, profetizado ali no altar, porque nem todo mundo que tá ali tá em santidade, tá falando em nome de Deus, e a gente tem que sim, sempre colocar à prova e buscar saber se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. E o tempo é a melhor resposta. Deus pode cumprir profecias, sim, mas às vezes não são profecias que ele vai cumprir de forma imediata. Às vezes vai demorar anos, mas aquilo sempre vai estar presente no seu coração. Deus sempre vai trazer a sua memória para que você nunca esqueça. Esse foi o Mari Responde de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E deixem aqui embaixo nos comentários mais perguntas. Se vocês quiserem compartilhar situações que vocês passaram com relação a isso, a profecias falsas, a profecias que aconteceram, comentem aqui também, compartilha aí para edificar a vida de todo mundo aqui e a gente crescer cada vez mais, poder ser edificado.